Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Autec do Brasil, excelência em EPIs, líder em segurança do trabalho e prevenção ao meio ambiente, produtos e equipamentos com rigorosa qualidade e tecnologia. Acessem www.autecbrasil.com.br. Eu disse Autec, excelência em EPIs. A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, obrigado a você, minha amiga, que está conectado também através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com ou através do Facebook, no facebook.com/seu canal regional. Também em parceria com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação no ABC. O Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através do jornalabcrepórter.com.br e também através do seu canal oficial no Facebook. Hoje, segunda-feira, dia 18 de março de 2019, começando mais uma semana com muita informação esportiva, com muita expectativa no que diz respeito à última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O São Caetano voltou a perder na última sexta-feira e agora depende, não vou dizer de um milagre, mas de uma combinação de resultados para permanecer na elite do futebol de São Paulo. Vamos falar sobre a Série A2, sobre a Série A3. Temos já os finalistas da Copa Amizade temporada 2019. No próximo domingo, jogão de bola entre a equipe do Brothers e a equipe do Padre Cícero. Tem também a Liga de Futsal, tem vereador novo, o esporte sendo representado na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Enfim, uma semana gordinha para você que nos acompanha. E eu já abro com o tabelão, os resultados de tudo aquilo que aconteceu no final de semana no Campeonato Paulista da Série A1, da Série A2 e também da Série A3. Coloca na tela o tabelão do final de semana. Vamos agora ao tabelão do final de semana, jogos do Campeonato Paulista, com destaque para as equipes do ABC, nas séries A1, A2 e também A3. Começando com o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, Bragantino 0, Ituano 3, jogo da última sexta-feira, às 17 horas em Bragança Paulista. Em Campinas, o Red Bull enfrentou o São Bento, venceu pelo placar de 3-2 e rebaixou matematicamente a equipe de Sorocaba para a segunda divisão do futebol de São Paulo. O Santos decepcionou o seu torcedor e perdeu no Pacaembu para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. A Ferroviária venceu a equipe do São Caetano na cidade de Araraquara, deixando o Azulão na zona de rebaixamento. No clássico do Pacaembu no sábado, deu Palmeiras 1-0 diante do São Paulo Futebol Clube. Também teve clássico na cidade de Campinas. A Ponte Preta venceu e venceu muito bem a equipe do Guarani pelo placar de 3-0 no estádio Moisés Lucarelli. O Corinthians jogou para o gasto diante do Oeste de Barueri na Arena e venceu pelo placar de 1-0, gol do jogador Danilo Avelar. Em Mirassol, o clássico dos desesperados, Mirassol 1, Botafogo 1, resultado que deixa ainda as duas equipes ameaçadas com o rebaixamento. No Campeonato Paulista na Série A1, no Grupo A,
o Red Bull tem a melhor campanha, 24 pontos. Segundo lugar, o Santos, 23. Terceiro, 19, a equipe da Ponte. Quarto, São Caetano. No grupo B, o Palmeiras lidera, 22 pontos. 19 para o Novo Horizontino, 14 para o Guarani e 4 para a equipe do São Bento. Os confrontos já vão se desenhando para a próxima fase. No grupo C, Corinthians e Ferroviária já garantidos à próxima fase. Corinthians 18, Ferroviária 17, Bragantino 10 e Mirassol também 10. E no grupo D, esse grupo ainda aberto, Ituano 17, São Paulo 14, Oeste 12 pontos e o Botafogo com 8 pontos ganhos. Na zona da degola, encontra-se da seguinte forma: São Bento já rebaixado, o São Caetano tem 7 pontos, precisa vencer, Botafogo também com 8 pontos, Mirassol 10 e Bragantino 10 pontos. Os últimos jogos, o São Caetano recebe o São Paulo, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella. O Mirassol vai atuar em Barueri, diante do Oeste, fora de casa. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe no estádio Santa Cruz a equipe do Santos Futebol Clube. E o Bragantino vai até Sorocaba enfrentar o rebaixado São Bento na última rodada. No que diz respeito ao Campeonato Paulista da Série A2, tivemos clássico e bons jogos neste final de semana. Destaque, sem dúvida nenhuma, para a vitória do São Bernardo, que ganhou uma posição após vencer o líder Água Santa pelo placar de 3-1. Já o Santo André ficou no empate 2-2 com a equipe do Atibaia, atuando no estádio Bruno José Daniel. Classificação da Série A2, o Água Santa se mantém líder da competição com 25 pontos. O Santo André é o nono colocado com 14 pontos e o São Bernardo, que sonha sair da zona da degola, é o 15º colocado com 10 pontos ganhos. Outra boa notícia para o torcedor do ABC: na Série A3 do Campeonato Paulista, tivemos jogos do Esporte Clube São Bernardo. Venceu o Taboão pelo placar de 4-2. Com isso, volta à zona de classificação com 8 pontos, aliás, oitavo colocado com 15 pontos ganhos. São os resultados do Campeonato Paulista 2019. Tá aí o tabelão do final de semana, os jogos do Campeonato Paulista, Série A1, Série A2, Série A3, o São Caetano aí caminhando para a Série A2, ainda é possível, tem esse jogo de quarta-feira diante do São Paulo Futebol Clube, a gente vai dar uma ampla cobertura sobre essa partida, mas depende aí do jogo do Mirassol, depende do jogo do Bragantino, do jogo da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, enfim. Não basta simplesmente vencer. Ele tem que vencer o São Paulo, coisa que só fez em uma oportunidade até hoje no Campeonato Paulista, na vitória diante do Mirassol, e também torcer contra o Botafogo e também contra a equipe do Mirassol. Situação bastante complicada para o Azulão. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje um professor de educação física acima da média, um grande profissional, um ex-atleta que pode falar também, inclusive, desse sofrimento que o AD São Caetano está vivendo, mas além de professor, de educador, de orientador físico, agora também vive a expectativa e, para a alegria de todos aqueles que acompanham o esporte, amanhã será, não vou dizer, irá assumir, né, uma cadeira de vereador na cidade de São Caetano do Sul, um trabalho aí junto à Câmara Municipal, junto ao seu partido. Ele foi eleito, estava como suplente na Câmara Municipal e irá assumir durante um período. Experiência para isso ele tem de sobra, porque tem um conhecimento, inclusive no que diz respeito também à gestão pública, afinal de contas já esteve aqui como grande diretor do programa esportivo comunitário, este que eu reputo como uma das melhores iniciativas deste país no que diz respeito à orientação esportiva, principalmente na base. Está aqui professor Rodney Alexandre, aliás, chamo de professor ou chamo de vereador? Eu vou chamar de professor, porque professor é um título muito maior do que vereador. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa A Hora do Esporte. Boa tarde, Luciano. É um prazer enorme estar aqui com você. Professor, sempre professor, Poxa. Né?
Eu costumo dizer que eu estou vereador, né? Ou vou estar a partir da posse de amanhã, mas é uma alegria muito grande poder falar de esporte, poder falar de educação, poder falar de algumas circunstâncias que acontecem dentro da cidade de São Caetano do Sul. Bem como você disse, a gente tem uma pequena experiência aí dentro do futebol profissional. Joguei um pouquinho, passei como técnico, auxiliar técnico, preparador físico. Jogou no AD, né? Joguei 4 anos no AD São Caetano, fiquei 10 anos como preparador físico no AD São Caetano. Então a gente consegue falar um pouquinho, né, com um pouquinho de coerência e direcionamento dentro dessas circunstâncias que vive hoje o AD São Caetano, né? O futebol, né, as pessoas são muito imediatistas e querem sempre colocar já uma justificativa, né? Então assim, o time tá mal, salário tá atrasado, não é o caso de São Caetano. Tem briga no elenco. Converso com alguns jogadores, não sinto isso, que há uma briga no elenco. Existe uma coisa também chamada liga, né? Que às vezes o time não dá liga, o elenco, e a gente comentou isso no início da temporada, era um bom elenco, assim, para disputar o Campeonato Paulista. Você tem aí, de repente, Rafael Marques, que é um atacante que muitas equipes do futebol brasileiro procuram. O Christian, né, que é um baita jogador, campeão da Libertadores com o Grêmio, campeão brasileiro com o Corinthians, com uma carreira na Turquia que não tem o que comentar. O Williams, campeão brasileiro com o Flamengo, vice-campeão paulista com o Santo André, enfim. E outros jogadores aí que passaram por grandes equipes e tal. Mas o time não deu liga, né? Uma vitória somente, 11 jogos é muito pouco, né? É verdade, Luciano, é muito pouco. E isso tem no futebol, né? Muitas vezes as pessoas acham que é desculpa de que não conseguiu fazer o time render e esse é um jargão dentro do futebol, né? Que realmente não deu liga. E às vezes acontece mesmo, você pode ter várias peças e você não consegue fazer com que essas peças se encaixem da melhor maneira possível. Isso acontece, mas eu acredito que ainda há esperança e a gente vai torcer muito para que o AD São Caetano consiga sair dessa situação, né? Legal. Vamos chamar um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto contando mais histórias do esporte. Quero bater um papo com o professor Rodney, que ele fale um pouquinho também dessa expectativa e desse período que ele estará junto aos outros vereadores fazendo e já entrando para a história, né? Já tem uma importância histórica para o esporte da cidade, mas também agora entrando para a história da política de São Caetano do Sul. É rapidinho, eu já volto ao intervalo aqui na TV Grande ABC. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Autec do Brasil, excelência em EPIs, líder em segurança do trabalho e prevenção ao meio ambiente, produtos e equipamentos com rigorosa qualidade e tecnologia. Acessem www.autecbrasil.com.br. Eu disse Autec, excelência em EPIs. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte aqui na sua TV Grande ABC. Lembrando, né, que a gente falou bastante no primeiro bloco sobre a Série A2 também do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o 15 de Piracicaba joga hoje contra o Juventus e caso venha a vencer, o jogo será no Barão de Serra Negra, ultrapassa o Água Santa, que é o líder da Série A1, mas pode ficar na segunda colocação. O Água Santa que quarta-feira enfrenta a equipe da Penapolense no Distrital Inamar, às 15 horas aí, para tentar se manter entre as melhores equipes do Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, nessas curiosidades, né, a gente lamenta aí, comentamos junto com o professor Rodney, a queda do São Caetano, enfim, esse momento difícil que o São Caetano vive. E a queda, quando eu digo queda, não é para a Série A2, não, é a queda de rendimento de um time vencedor que só conseguiu uma vitória em 11 jogos. E aí a gente pensa o seguinte, alguns jogadores estão brilhando em outras equipes, né? O São Caetano que acabou se desfazendo de alguns atletas, por exemplo, o Paz e o Bruno Recife, que eram titulares na temporada 2018 com a camisa do São Caetano,
não estão sendo utilizados nessa temporada, foram negociados junto ao Água Santa. O Paes está sendo considerado o melhor goleiro da Série A2 e o Bruno Recife, um dos melhores jogadores também da Série A2, ambos jogando pelo Água Santa, liderando um campeonato. E, por exemplo, na Série A2 também, temos o Hermínio e o Regis, que são jogadores da equipe do São Caetano, marcaram gols nesse final de semana. Inclusive, no jogo contra o Água Santa, o Hermínio marcou um gol o segundo da equipe do Água Santa, e o Regis marcou um golaço de falta também. Enfim, os jogadores estão aí se movimentando, o próprio Carlão também no Mirassol, e a gente não consegue ver gols com a equipe do São Caetano. Mas, professor Rodner, comenta com a gente, por favor, como está a expectativa de amanhã sentar na cadeira de vereador. Eu acho que é mais uma conquista, lógico que você deve estar vivendo esse momento, particular também, de muita felicidade, mas eu ouso a dizer que essa conquista não é só sua, é uma conquista do esporte, das pessoas que amam o esporte, de ver um representante, sabe, da sua categoria fazendo parte da Câmara Municipal. Eu agradeço as palavras, Luciano. Eu estou muito feliz, né? Acho que, como eu comento com alguns amigos, esse pequeno mandato, né, que serão de 29 dias, não é meu. Esse é um mandato de todos nós, todos amantes do futebol amador, das pessoas que praticam esporte na cidade, das pessoas que praticam atividade física na cidade. Então a gente está muito feliz por poder ser porta-voz dessas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, no nosso objetivo. Quando eu entrei para a política foi por uma causa pessoal. Eu tive contato com 2 políticos na cidade e fiquei muito entristecido por entender e ver algumas situações que eu não achava que eram corretas. E a partir desse momento eu decidi me candidatar. E foi muito difícil, novato, sem poder econômico, né, pezinho no chão, fomos de casa em casa, de amigo em amigo e conseguimos uma votação expressiva, que hoje nos dá a condição de poder assumir um pouquinho a Câmara Municipal. Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso e entendendo que há uma possibilidade para 2020. Então eu fico feliz, vou me posicionar dentro da experiência que eu tenho de atividade física, de esporte, de educação, algumas sugestões para o atual governo, né, que eu acredito que faz um bom trabalho, mas nós sempre precisamos melhorar. Né, como a gente vem do esporte de competição... É a crítica construtiva, né? Sempre. Sempre assim, ó... Sempre. Tá bom, mas pode melhorar. Pode melhorar. É sempre, né, um olhar, né? Nós que viemos do trabalho competitivo, a gente quer sair da zona de conforto, né? A gente quer excelência, né? A gente busca excelência. Então isso é numa aula, isso é num treino, e é a mesma coisa na gestão pública. Né? Tá bom, tá, mas a gente pode melhorar. O Rodney, o São Caetano do Sul tem um projeto do PEC, Programa Esportivo Comunitário, e às vezes eu sou até chato nisso, porque as pessoas acabam pegando rótulos e partidos, mas a gente tem que ser um pouco sóbrio e às vezes até justo, até honesto com o que acontece. Esse programa é um dos programas mais completos que existe no país. Sim. Lógico, a sua operação ela pode ser acertada de uma certa forma, melhor, mais para um lado, mais para o outro, acerta. Concordo. Mas o programa em si, ele é espetacular. Né? Ele tem a quantidade de modalidades. Lógico que você vai ter uma demanda mais em uma modalidade, menos na outra. Você vai ter um professor que vai se dedicar mais em uma modalidade, menos na outra, porque você também está trabalhando com seres humanos. E aí as pessoas acabam... e a gente não pode denegrir um programa, sabe, com essa riqueza, por conta de um professor que talvez esteja um pouco menos interessado, outro está cheio de gás, e a gente vê isso, né? A gente passa pelos clubes aí, sim. Então a ginástica, o judô, alguns esportes, taekwondo, o jiu-jitsu, a gente tem visto aí manifestações bem legais assim de envolvimento da sociedade. Nesse período, acho que também é uma pauta interessante para você fortalecer cada vez mais e passar, inclusive, até para outros vereadores que talvez não tenham a dimensão do significado do PEC e utilizar a cadeira para poder também fomentar esse projeto? Perfeito. Essa realmente é uma das pautas. Você sempre muito sóbrio, inteligente,
colocando o nosso programa esportivo comunitário. Ele é um programa que a gente precisa dar uma ajustada, né? Porque hoje nós temos várias vertentes, a do esporte e da atividade física dentro do mesmo programa, né? Então eu acredito que a gente possa fomentar um pouquinho com políticas públicas para o esporte, para a gente ter a cadeia de evolução e de formação do atleta e melhorar também essa questão da atividade física, onde você procura o bem-estar, a saúde, né? Tanto é que já em alguns países um pouco mais evoluído que o nosso, a gente já tem como o comunitário fazendo parte da saúde e não do esporte. Então, seria um caminho bacana para a gente pensar, ter um entendimento melhor de também procurar já este start, que é muito importante. E numa cidade tão pequena como São Caetano, né, numa união de educação, esporte e saúde, eu acho que é essencial. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Aliás, o pessoal está mandando um abraço para você. Aqui está o Tito Surf aqui também mandando um abraço. Thiagão, Márcio Bertini, meu amigo, Ronão aqui também. A Valéria também mandando um abraço para o Rodney, enfim. Acho que esse reconhecimento, e ele se multiplica a cada dia por tudo que você tem construído. Mas é uma etapa que tem um começo, um meio e um fim, mas por outro lado, até em parceria com o próprio Caio, que também é um jovem super engajado e tem também o esporte como uma de suas bandeiras, de dar prosseguimento a tudo isso que você vai projetar ao longo desse período, ao lado dele também, na sequência aí do mandato, né? Com certeza, e bem colocado novamente, agradecer o Caio Funac, foi meu aluno, dei aula para ele na escola, no Tijucuçu, extinto Tijucuçu Pueridomos, e nós tivemos esse combinado, né, depois que acabou a eleição, de cada um assumir um pouquinho, para poder mostrar o trabalho de cada um, até porque na situação do quociente é muito importante o voto de cada um dele, nosso, né, que nós tivemos dentro do partido, e ele prontamente atendeu e foi solícito, nos dando a oportunidade de poder mostrar um pouquinho, né? E um abraço aí para o Márcio, para o Tito, para a Valéria, e assim, esses professores do PEC são coisa de louco, né? Essa galera aí é super do bem, extremamente profissionais, são pessoas assim do mais alto gabarito. Eu sou muito fã de todos, assim, só vejo e presencio as ações, assim, acho que é um envolvimento muito legal. Vamos passar a agenda para a galera amanhã, 19 horas na Câmara Municipal? 17h30. 17h30. Já é o esquenta. Já é o esquenta. Ali 17h30 a gente já está meio ali, posicionado. Se eu não me engano, eles anunciam a posse, a gente sobe, né, se apresenta, faz ali um discurso ali de 5 minutos. Já está pronto? Vem já na ensaiou cabeça. No banheiro, no chuveiro? Vem na cabeça. Eu acho que assim, é como professor, né? Às vezes você tem que subir lá e falar, sentir e soltar o seu discurso do coração, né? Nada tão robotizado, tão pronto. Até porque eu falei para você, eu sou professor e não político, estou vereador, né? Estou vereador. E sem dúvida, assim, lógico, com todo respeito aos vereadores, aos políticos de maneira geral, mas ser professor é um título, né? Eu tenho um respeito profundo, porque os professores, na verdade, são o grande sustentáculo aí de fomentar um país melhor, um mundo melhor. Acho que quanto mais as pessoas ouvirem os seus orientadores, mais elas chegam com base, né? A árvore, o bonito da árvore, todo mundo fala que são os frutos, mas se não tiver uma raiz sólida, nada acontece. Então, essa base precisa ser respeitada cada vez mais. Infelizmente, a gente ouve histórias aí de professores sendo desrespeitados, a gente lamenta, porque eu acho que são os grandes heróis desse país. Com certeza. Até em relação a tudo que aconteceu semana passada, na Escola de Suzano, a gente lamenta aí a professora que acabou nos deixando, porque a gente ouvia nos depoimentos, né, sempre uma base muito sólida e muito fria. Convidou a família inteira, aliás, quero mandar um abraço para o seu Braz, né? Pô, seu Braz está super feliz, com 84 anos, né? Eu acredito que seja também um sonho realizado do meu pai, né? Poder ver o filho estar assumindo por um pequeno período, mas é um exemplo para mim, uma pessoa que eu tenho como um amor assim incondicional por tudo que faz, por tudo que fez, por tudo que me ensinou, né? Por isso que a gente anda hoje na cidade de cabeça erguida, falando o que pensa, respeitando muito as pessoas. E então eu fico muito feliz também por dar esse orgulho para ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma pessoa
que a gente gosta muito, vive o esporte, na ativa até hoje, trabalhando em prol da sociedade, ao lado do esporte, ao lado dos amigos, uma pessoa, enfim, não à toa que é o pai, né? A educação, a base que a gente está falando aqui de base, é exatamente a base que você recebeu. Olha, só posso dedicar em nome do programa, sucesso para você, dizer que essa casa vai estar sempre aberta para você, para que você possa expor não só as suas ideias enquanto vereador, mas principalmente quanto professor, quanto orientador esportivo, em qualquer que seja a atividade que você desempenhe. Sabe que a gente tem um carinho muito grande. Sou seu fã como profissional e eu tenho certeza que você vai fazer um período muito bom à frente da prefeitura. A gente tem amanhã um outro compromisso fora, mas com certeza a gente vai dar um jeito de chegar a tempo ali para poder te dar um abraço na Câmara Municipal. Pô, Luciano, vindo de você, essas palavras me enobrecem muito, porque você sabe o quanto também te admiro, o quanto te respeito e sempre falo desse trabalho maravilhoso que você faz, né? Está sempre na cidade, está sempre participando de todos os eventos, está sempre presenciando, estando junto, observando, né, pontuando situações positivas, alertando em situações negativas, que isso é muito importante. Tem muitas pessoas que não entendem, acham que é crítica e não, você está pontuando, está mostrando o que está acontecendo e está sugerindo. Acho que isso que é importante, porque apontar o dedo é fácil, é muito fácil. O difícil é você apontar e mostrar o caminho certo a ser seguido. Sucesso para você, obrigado meu amigo e porta sempre aberta aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Professor Rodney Alexandre, aqui nosso convidado hoje no programa A Hora do Esporte, falando um pouquinho, amanhã assume a partir das 17h30 na Câmara Municipal a cadeira de vereador. Você esportista de São Caetano do Sul, que conhece ou não, professor, aliás, não conhece o professor Rodney, é difícil, mas se não conhece, vá amanhã para prestigiar a sessão de posse desse grande amante do esporte, esse grande profissional que o esporte de São Caetano do Sul tem e agora irá emprestar por um período à Câmara Municipal. Fortalece o esporte da cidade. Grande abraço para vocês, amanhã eu volto, quero falar um pouquinho com vocês sobre Copa Amizade, né? O Brothers vai enfrentar o Padre Cícero no próximo domingo, venceu ontem pelo placar de 2-0, o Padre Cícero venceu o Flamenguinho 2-1, enfim, os grandes finalistas. Campeonato de futsal também pegando fogo, essa molecada bacana. Amanhã tem uma matéria especial para vocês. Enfim, tudo o que acontece aqui na nossa região, a gente conta para você no programa A Hora do Esporte. Siga na programação da TV Grande ABC, tem muita coisa ao longo de todo o dia de hoje. Eu vou me despedindo, amanhã eu volto. Valeu, galera. Valeu, Brasil.